pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que Muito vocês bom. gostem muito dessa nossa apresentação, que hoje vai ser sobre o que é o Espiritismo, né, Tiago? Exatamente, inaugurando aí o primeiríssimo episódio do Caravana Show. Eu estou muito lisonjeado com isso, estou muito feliz, mas estamos aí com esse primeiro episódio do Caravana Show. E que melhor tema, né, Luísa? Do que Nossa! conversar sobre o Espiritismo. Não, incrível, né? Incrível. É o tema fundamental para começar, né? Mas antes da gente começar de verdade, vamos explicar o que que é o Caravana Show, né? O que que é o Caravana e o que que é o Caravana Show. Exatamente. Começando explicando um pouco o que é a caravana jovem, né? Esse ser mitológico, caravana jovem. Começou tudo com a iniciativa do Matheus, né? Que é o nosso paizão aí, né? E que veio com a pegada justamente de traduzir um pouco os conceitos da doutrina espírita para uma linguagem mais jovem, porque às vezes a gente se depara com umas realidades assim, com palavras, com conceitos, com coisas que tendo essa porta de entrada na doutrina espírita sendo jovem, a gente sente um impacto, né? A gente fala, mas o que será que esses caras estão falando, né? Não estou entendendo nada. E aí, muitas das vezes, perde a oportunidade, às vezes, de ajudar, de ser ajudado através dos conceitos da doutrina, porque não entende muito bem, né? E o Caravana Show, então, é um programa que veio para complementar isso. A gente pensou num programa mensal que cada mês trouxesse um conteúdo diferente, um tema diferente para a gente debater, para a gente conversar, para a gente quebrar uns tabus aí, para a gente trazer essa conversa para o online de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e que alcance mais pessoas, né? Porque enquanto a gente fica falando só entre a gente ou de uma forma só, por exemplo, a gente é muito forte no Instagram, então a gente resolveu trazer também para o YouTube, para outras plataformas, inclusive tem o podcast, que é bem legal também. E é isso, Caravana Show, cada mês vai ter um tema, e nesse mês o tema é o que é o Espiritismo. Com certeza. Podcast que eu ouvi dizer que tem um certo Tiago, assim, que é um apresentador muito É? bonito, tem uma voz Não tô linda. sabendo desse babado? Ah, eu tô. Tá bem legal mesmo, galera. Indico muito, é muito legal, vários assuntos muito massas e com a linguagem muito acessível também. E o Então, mais legal gente, da proposta do Caravana Show é justamente mostrar, né, que tá todo mundo junto numa grande família, porque você também não falou aí, mas você também tem a sua colaboração aí com a divulgação do Espiritismo para a linguagem mais jovem, mais descontraída. Então aproveita já aí e fala aí do seu trabalho também, Luiz. é verdade. Vou aproveitar. Então, já que você deixou essa deixa, eu não queria falar não, mas a minha página se chama Questões Espíritas e eu também comecei a fazer essa divulgação assim do espiritismo com uma linguagem mais jovem, também para falar de uma forma menos rígida do espiritismo e para alcançar pessoas que não conhecem o espiritismo, né? Então, eu tenho minha página no Instagram que trata de diversas questões muito comuns, por isso que chama questões espíritas, porque são dúvidas muito comuns, desde o que é espiritismo, que a gente vai falar hoje, até o que acontece no centro espírita, até o que é mediunidade, até espírita pode pular carnaval, que foi o tema mais recente, assim. Então, é o que eu faço lá, e aí eu conheci o Caravana por lá, me apaixonei pela página, pela ideia, e aí a gente começou esse projeto junto com outras pessoas, inclusive, que vão vir de outras páginas de conteúdo, que vai ser incrível. Mas a gente está falando muito da gente, acho que a gente tem que começar, né, falar do que é o Espiritismo. E antes de tudo, eu acho que a gente tinha que fazer uma prece, né? Porque a É a prece melhor forma. é a forma que a gente abre, que a gente organiza as nossas vibrações e aí melhora tudo, ajuda a gente a compreender melhor tudo. Você faz, Thiago? Ai, tô lisonjeado. Mas eu faço. Então, beleza.
Então vamos todos nós fecharmos os nossos olhos, buscarmos clarear a nossa mente, afastar os pensamentos mais tumultuosos da nossa vida e buscar simplesmente apreciarmos esse momento, agradecer a Deus por essa grande oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de ensino, de conversa e, acima de tudo, uma oportunidade de estarmos juntos. Agradecer aos bons espíritos por estarem aqui conosco, onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos passando, eles sempre nos acompanham. E que durante esses minutos, esses momentos, possamos ensinar, possamos aprender, possamos nos transformar da melhor forma, seguindo os passos de nosso querido Mestre Jesus e sempre aconselhado pelos bons amigos de luz que jamais nos desamparam. Assim seja, graças a Deus. Então eu vou apresentar para vocês o que a gente fez para organizar, para vocês conseguirem acompanhar certinho o que a gente preparou, né? Então, show! O que é o espiritismo, né? É um tema tão amplo, tão falado, eu acho que cada vez mais e cada vez com menos preconceito, ainda bem, mas as pessoas talvez ainda confundam um pouquinho sobre o que é essa religião em si, né? Então, o Thiago já falou um pouco sobre o que é o Caravana Show, né? Ele falou sobre o que é o Caravana, então que é um programa para divulgar o espiritismo de forma mais leve e com uma linguagem mais jovem, quebrando tabus, trazendo assuntos atuais, respondendo perguntas, falando de tudo um pouco, né, Thiago? Com certeza, é um meio de troca, né? Uma troca que a gente tem. Então, independente da sua crença, da sua religião, independente se você está num grau mais avançado ou mais iniciante na doutrina, é um ambiente de troca, né? Sim, perfeito. Inclusive, se você está vendo agora, aproveita para compartilhar com a galera que também tem essas dúvidas, curtir, comentar aqui embaixo e não deixa para depois, porque a gente está preparando um projeto bem legal. Tem vários temas preparados muito massas que vem por aí. E a participação de vocês é o que faz toda a diferença. Então, não deixem de participar, de falarem assim, se vocês gostaram, assim, se eu tô bonito hoje. Eu tomei banho para estar aqui, então vocês podem falar para eu continuar tomando. É que, Thiago, eu não queria nem comentar, mas a gente percebeu. Obrigado. Então, vamos lá. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria saber de você, Thiago, como é que você conheceu o Espiritismo? Como é que você tá aqui? O que aconteceu? Como é que eu tô aqui já é uma pergunta mais difícil, que aí eu tô me perguntando isso, mas, cara, minha história com o espiritismo foi bem doidona, porque eu sempre fui muito rebelde em relação a essas questões de religião, né? Sempre fui, não, eu tenho a minha crença, eu sei que Deus existe, é isso aí, eu tenho a conversa com o brother todos os dias, e tá bom, pra mim tá bom. Só que eu sempre fui muito rebelde em relação a isso, e principalmente tinha a relação da síndrome do filho único, né? Que era, não, Deus é meu paizão aqui, ele está exclusivamente me ouvindo. Se a minha vida der errado, eu vou reclamar com ele, porque ele está dirigindo isso, por que que eu estou passando por isso, por que que isso, aquilo. E aí, com o tempo, né, minha família, em particular a minha mãe, meu irmão, minha avó, sempre tiveram uma pegada mais puxada para o espiritismo, né? E aí veio o período da pandemia, começaram os estudos do Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, né, lá no Meyer Online. E aí meu irmão começou a fazer, no ano seguinte minha mãe falou, pô, dá uma olhada, faz, eu muito revoltadinho ainda, falei, não sei, eu vou ver, eu não sei. Aí resolvi dar uma chance, aí quando eu vi, eu já estava fascinado, já estava aprendendo várias coisas, já estava cada vez mais ali querendo descobrir mais, né? Esse meu aspecto rebelde foi ficando um pouquinho de lado. Aí quando eu vi, já estava fazendo as coisas para caravana. E hoje em dia eu fico, meu Deus, mas que aventura maluca, né? E muito agradecido por tudo, né? Porque a perspectiva que me levou sobre a vida, sobre várias coisas aí, né? Sobre tudo, basicamente,
mudou muito em relação ao fator espiritismo na minha vida, né? E você, Luísa, como é que você conheceu o espiritismo? Como ele se introduziu na sua vida? A minha história é completamente o oposto da sua, porque eu não conheci assim, desse jeito. Eu nasci numa família espírita, então foi como se eu fosse colocada ali. Não é que eu descobri o espiritismo, eu nasci no meio espírita. Então, desde criança eu frequento centro espírita, eu fiz é, evangelização infantil. Só que na minha adolescência eu me afastei bastante. Eu tive, a minha mãe teve uma doença autoimune bem complicada. E aí, nesse meio tempo, a gente acabou se afastando do centro espírita porque precisava cuidar de outras coisas. Claro que o espiritismo ajudou muito nesse momento, mas a gente não conseguia estar presente, né, fisicamente nos lugares. Então, na adolescência eu acabei me afastando. Quando eu comecei a entrar na fase adulta, aí foi quando eu falei, opa, parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu voltei a de fato estudar em casa também, mas dentro do centro. Comecei a me envolver mais, fazer cursos dentro do centro também, buscar coisas na internet. E aí eu voltei a compreender, a entender e a estar próxima do centro espírita, né, e do espiritismo. Porque também não adianta a gente falar sou espírita. A gente precisa dar aquela estudada, buscar os assuntos, ver se concorda ou se não concorda, tirar as nossas dúvidas. Acho que isso é o que faz um espírita, né? Essa chama da dúvida que a gente tem. E essa é a minha relação com o espiritismo. Sempre estive lá e quando eu voltei, né, na fase adulta, muito mais forte ainda. Bacana, eu acho que é interessante tudo isso porque isso nos leva a uma pergunta que é muito importante, né? Que a gente acaba se perguntando, independente do caráter religioso, da doutrina que a gente segue, né? Que é quem somos nós, né? O que que nós estamos fazendo aqui, Exato. como isso se conecta comigo, né? Seja através do espiritismo, a gente acha uma conexão no budismo, no catolicismo, e é muito interessante como isso se conecta com todo mundo, né? Sim. E como isso abraça cada um, né? Porque a religiosidade, não só espírita, ela serve para abraçar os nossos momentos difíceis, nossos momentos de alegria também, né? E a gente sabe que as coisas não acontecem ao acaso, assim, né? A gente tem que estar em determinados lugares nos momentos corretos. Então, isso é muito legal mesmo. Eu adoro a sua história de que você era rebelde, aí de repente, Kardec. Eu olhava assim a foto do Kardecão ali no livro dos Espíritos, eu falava assim, esse cara não sorri, velho. Que Como cara assim? brabo, gente, que é isso? Ficava intimidado. Até que depois eu falei, ele é tão fofinho, olha que É bonitinho, só que uma bigode, foto. que belo bigode. É. Que massa. Então, antes da gente começar tudo e falar de fato o que a gente conseguiu encontrar em tudo isso, a gente achou legal trazer a definição do espiritismo em relação ao dicionário, né? O que é o espiritismo para o dicionário, para a língua portuguesa, para as pessoas que não conhecem e vão procurar no Google? É a primeira coisa que aparece. Então, tá escrito assim: é um substantivo masculino, é uma religião, é uma doutrina de cunho filosófico-religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos através de médiuns. Meu Deus, muito longa essa explicação já. A pessoa que está procurando espiritismo na segunda linha já parou. Já não quer mais. Já não quero, já viu ali Ah, não. filosófico, religioso, as palavras muito grandes, negócio de espírito, eu já tô fora. Espírito desencarnado, Deus me livre. Tô fora, vou botar Não. sal grosso nas janelas, nas portas, trancar tudo, e é isso aí. Exatamente. E também diz que é um conjunto de práticas e fenômenos associados a essa doutrina. Mas que de acha isso também, né? O que é conjunto de práticas e fenômenos associados? Que de acha isso?
Deu uma volta e trocou 6 por meia dúzia. Exatamente, não explicou nada, né? Mas essa é a definição do dicionário, né? Que tá lá no Google. E aí, a gente procurou também algumas dúvidas que a gente sempre vê, que são as maiores dúvidas, né? Tiago, foram essas mesmas dúvidas que você encontrou? Sim, normalmente são as principais questões, né? Primeiro tem aquela famosa pergunta, já que logo de cara as pessoas fazem: mas você é kardecista? Mas você é de centro de mesa branca? Mas Perfeito. você vê espírito? Mas você faz macumba? Mas você é bruxo? Então varia muito, né? Principalmente por causa dessa questão da nomenclatura, né? Sim. Espírito, espiritismo. Então as pessoas imaginam, né, que a gente às vezes fica fazendo ritual, essas coisas, né, que é espírito aqui, espírito ali, ainda mais pelas mídias que a gente tem hoje em dia, filmes de terror. Eu sou um apreciador de filmes de terror. Pelo amor de Deus. Se eu fosse depender dos filmes de terror para conceituar o que é o espiritismo, eu ia falar, poxa, acho que talvez seja algo assim um pouco complicado. Mas aí são justamente, né? Você pergunta, mas você é daqueles que ficam vendo espírito toda hora? Como é que funciona isso? Mas é interessante a gente pensar assim, peraí, mas pelo fato de eu acreditar uma coisa, significa que eu vou ver algo que ninguém mais vai estar vendo? Ou tem pessoas que não acreditam e estão vendo. Então, como que Sim. funciona essa questão de ver espírito, né? O espiritismo é cristão, e isso muitas das pessoas, às vezes elas nem não perguntam, mas elas se colocam numa posição de acharem que o espiritismo não é cristão, mas eles não se apegam no que significa ser cristão, né? Exato. Às vezes faz uma ligação muito íntima entre catolicismo e cristianismo, mas ser cristão é acreditar em Jesus Cristo, né? O nosso guia, o nosso grande mestre, né? O nosso exemplo, que está aí até hoje, cada vez mais vivo dentro de nós, nas nossas atitudes, né? Então, certamente, o Espiritismo é cristão, do ponto de vista que ele acredita e valoriza os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E o centro espírita é cheio de espíritos o tempo todo, né? Aí justamente vem aquela concepção do filme de terror, né? Você tá passando isso aqui, opa, tudo bom, espírito? Eu tô conversando com uma pessoa na rua, do nada, e aí, fulano, tudo bom? Ah, tá falando com quem? Não, o espírito que estava ali atrás de você já foi embora, já passou. Então, pessoal, essa questão sobre espíritos, a concepção que a gente tem no espiritismo, e eu acho que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, é que basicamente todos nós somos espíritos, né? Então, todo lugar meio que está com espíritos o tempo todo, porque se existe uma pessoa lá, se a gente está lá, obviamente vai ter um espírito, né? Um espaço aqui deve ter um espírito andando por aqui, e tá tudo bem, né? Tá aqui me fazendo companhia, me escutando falar sozinho, sei lá. Então, certamente, pessoal, essa questão dos espíritos é algo que tende a, às vezes, até assustar um pouco as pessoas. E o mais importante é que, buscando a compreensão do que de fato acontece, vocês vão ver que esse medo vai um pouquinho embora, né? E que a compreensão, a partir do momento que ela vai chegando, ela vai afastando um pouco o medo. E a gente vai vendo que não é bem assim, igual a gente vê na televisão, que vai sair um espírito de dentro da minha televisão para querer me matar e falando, sai da minha casa, sai, você comeu o último pedaço de frango no Natal e aí eu acabei morrendo, sabe? Não é nada disso não. Mas aí a gente vai vendo depois nos próximos estudos, né, Luiz? Não, com certeza. E quando a gente compreende, né, o que você falou, achei muito legal. Porque quando a gente compreende que nós somos espíritos, só que encarnados, a gente compreende que tem espírito sim em todo lugar e que a vida não termina, né, depois do corpo. Eu acho isso sensacional. E só um adendo que eu achei que você falou muito legal também, em relação ao kardecismo, né? Espírita kardecista, todo espírita é kardecista. Essa palavra, kardecismo, é uma palavra complicada, né, da gente usar. Porque se a gente fala que é kardecista, a gente está falando que segue
a doutrina de Kardec, mas a doutrina é dos espíritos. Foram eles que trouxeram Kardec, foi só o meio ali. O cara era o cara que estava pronto para trabalhar. E os espíritos cataram ele e falaram: chega aqui, é tu mesmo. E aí foram trabalhar com o Kardec. Mas ele é o meio. A doutrina é dos espíritos, por isso que se chama espiritismo. Acho que é uma coisa Isso aí. importante de se falar. E sobre o centro de mesa branca também depende, igual o presidente da casa lá do MER falou com a gente numa entrevista lá no Caravana Live, né, no Instagram. Depende da preferência da pessoa que está organizando a mesa. Se ela botar um pano de mesa ali vermelho, pode ser um centro de mesa vermelho. Depende da Exatamente. preferência. Essa questão de cor, a gente tem uma, principalmente na ficção, né? Quando a gente fala, né, faz magia branca, ele faz magia negra, ele faz magia azul, faz não sei o quê. No espiritismo não tem isso, pessoal. Existe o espiritismo, né? Então, não existe kardecismo, porque seria você jogar tudo nas costas do Kardec como se ele tivesse um dia falado: olha, pensei num negócio legalzão aqui. Mas ao longo da história do espiritismo a gente vê justamente como você falou, né, Luísa? Veio dos espíritos e Kardec foi o meio, né? Ele foi ali um grande intermediário ali, trouxe o espiritismo da forma como a gente estuda até hoje, né? Exatamente. Perfeitão. E aí, gente, surge, né, a questão. Tá, espiritismo. Mas antes do espiritismo já existia alguma coisa? Já rolava dúvidas sobre os assuntos? Alguém falava sobre isso? Existiam filósofos antigos que falavam sobre o espiritismo? Então, a gente pode trazer o Sócrates e o Platão, que eles foram sim precursores da ideia do cristianismo e do espiritismo. Isso, inclusive, está lá no item 4 do Evangelho, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma coisa muito bonita que eu fiz questão de trazer, que está escrito lá, que é o seguinte, eu escrevi aqui na apresentaçãozinha, mas eu vou ler também. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Porque pensa bem, eu sempre faço essa analogia. Imagina se a gente chega lá na época de Jesus e tá com o celular na mão deles. Fala assim, Tó, olha o que vai ter. Cara, os caras iam ficar loucos, entendeu? Se Eles iam você. colocar a gente numa cruz do lado de Jesus lá. Exato! Eles vão jogar a gente, chamar a gente de bruxo, mesmo que a gente saiba que lá no futuro, de fato, isso ia ter. Então, essas ideias, elas não podem ser criadas do nada, elas não podem ser mostradas do nada. Tem que ser aos pouquinhos. E aí o Sócrates e o Platão, que era o discípulo do Sócrates, né, vieram aos pouquinhos com isso, com essas ideias. E tem algumas ideias que eu vou mostrar aqui, alguns pontinhos das ideias que, cara, vocês vão ver que você fala, meu Deus, isso é cristianismo e espiritismo de fato, mesmo que lá no fundo do fundo e antes de Cristo, eles nunca tinham ouvido falar naquilo. Então, o Sócrates, igual Jesus, não deixou nenhum escrito pela mão, né? Quem escreveu foram os discípulos dele, tipo o Platão, por isso que tá Sócrates e Platão. Ele também morreu da mesma forma como Jesus, porque os fanáticos da época olharam para aquele cara que estava falando tudo aquilo e falavam, gente, louco, pirado, vai pra cruz, né? E aí foi assim que ele morreu, porque as pessoas da época, infelizmente fanáticas, fizeram isso com ele. Você sabia disso tudo, Thiago? Não, Loucura, na né? doideira. Como assim, gente? Mas é interessante a gente ver que desde o início, né, existe o que eu acho mais assim assustador um pouco nisso, é que existe uma tentativa que nós mesmos fazemos de sair da nossa de ficar na nossa zona de conforto, né? Então, quando chega uma pessoa falando, pô, mas você já tentou perdoar? A gente fala, ih, mano,
troço muito difícil, por que que eu tenho que perdoar os outros? Sai fora. Exato. Ah, pô, mas você já ouviu falar em amor? Já, mas eu não tô afim muito disso não, troço chato, ei, deixa isso pra lá. Sim, cara. E naquela época, né, hoje a gente sai cancelado no Twitter, no Instagram e tudo, né, então tá tranquilo. Mas antigamente, por exemplo, como Sócrates, né, toma aqui acho que é cicuta, né, cicuta. Toma aqui Sim. um veneninho de leve pra você tomar aqui e fica meia hora ali no cantinho da disciplina, né, enquanto faz efeito. E sabe outra coisa que eu acho assustadora também? É que a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, foi feito com Uhum. Sócrates, foi feito com Jesus. A gente foram feito com as mulheres que foram queimadas, né, em fogueiras. E continua, a gente continua crucificando pessoas que trazem ideias diferentes. Né? Queimaram os livros do Kardec, então a gente continua fazendo a mesma coisa. E aí, também lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito o seguinte: do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. E olha que loucura! Foi isso que o Sócrates trouxe, que Deus era único, que a gente vive após a morte e que existe vida futura. Que hoje a gente olha e fala, show, é isso mesmo. Mas lá na época, quando ele falou isso, os caras falaram, você tá louco, pirou das ideias, tá, querido? E aí o coitado morreu. E aí lembra que eu falei que eu ia trazer os pontinhos do resumo da doutrina deles? Tem muito mais que isso, tá, galera? Mas eu tentei dar uma resumida aqui. Diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada, mesma coisa que diz o Espiritismo. Quando o homem é muito ligado à matéria, ele se transvia, e quando ele se liga ao divino, ao natural, ele se melhora, também exatamente o que o Espiritismo fala. Enquanto não somos evoluídos, a gente continua a reencarnar para melhorar, para, né, para passar por provas, expiações e tudo mais que a gente vai conversar muito mais ainda no Caravana. Há comunicações dos homens por meio dos espíritos, que na época era escrito, né, a palavra era daimons, e muitas vezes, maldosamente, as pessoas traduziram como demônios, e na verdade significava espíritos. Outro ponto, viver visando a eternidade. Alma e corpo material são coisas diferentes que precisam de coisas diferentes. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar da outra vida, completamente o que o Espiritismo fala também. O espírito guarda o caráter, as qualidades e as ações depois do desencarne. É pelo fruto que se conhece a árvore. Aí Jesus sempre trazendo essa lição pra gente. Sócrates já dizia. E eu peguei um ponto muito legal também, que é, ele fala, cumprir deveres com os deuses, e a gente pode traduzir amar a Deus sobre todas as coisas, e com os homens, e ao próximo como a ti mesmo. A máxima de Jesus, né? Então, e tem muito mais que isso, mas são pontos que mostram de fato que os filósofos antigos sim tinham, vieram com ensinamentos que trariam a ideia cristã e a ideia espírita também. E esse questionamento, né, de sempre buscando algo além do material sempre existiu, né? Então você vê, por exemplo, Papai Sócrates estava lá pensando nisso. A gente tem outras doutrinas, por exemplo, na Ásia, a gente vê hoje, né? Perfeito. Desde muito cedo eles já tinham uma percepção mais espiritual, pensando no que tem depois, no que tem agora, no que veio antes, Sim, né? Então é interessante ver que essas coisas sempre estiveram ali na linha de pensamento das pessoas. Só que daquela forma, existem pessoas que não querem sair da zona de conforto. Então só o material tá tudo bem. Isso aqui é o agora, eu vou viver como se não tivesse amanhã. Só que aí Sócrates, né, acariciando sua bela barbinha, tinha pessoa, cara, mas não é possível, isso tem que ter alguma coisa, né?
eu penso coisas que eu não sei de onde vieram, né? Eu vejo aqui determinadas coisas que, poxa, um corpo morre e para tudo, né? Para onde que vai aquele ser ali que eu conhecia, né? Eu tô vendo o corpo dela, mas não é igual. O que que acontece? Né? Então tem alguma coisa que difere ali. Essa pessoa morta, essa pessoa viva é uma pedra, né? Sim. Não, perfeito. E tem também, você citou algumas outras regiões, né? E tem as religiões de matrizes africanas, né? Uhum. Que são muito antigas, né? As religiões que vêm da África são extremamente antigas e também falavam coisas bem parecidas, falando sobre a vida após a morte, sobre a alma e tudo mais. Eu acho incrível que Com as coisas certeza. conversam, né? E é muito interessante ver que até estudando, quando a gente pega para estudar tudo isso, a gente vê que existem pontos que a única coisa que se diferem às vezes é em nomenclatura, seja para religiões de matriz africana, religiões asiáticas, religiões aqui mais para europeias, linhas de pensamento filosóficos, né? A gente vê que às vezes existe, como a gente está vendo aí no caso de Sócrates, coisas que a gente acredita que a gente vê uma lógica, né? Que a gente vê um sentido, né? E que existem diversas religiões e diversas linhas de pensamento, né? Só Perfeito. muda às vezes o nome. Exatamente, exatamente. E, gente, antes da gente continuar, só lembrando, se você tá gostando, se você tem dúvida, comenta aqui embaixo pra gente continuar fazendo conteúdo massa pra vocês, pra gente conversar, debater e blá blá blá. E aí, o que que acontece? A gente começa a conversar sobre o espiritismo e a ligação com o divino. A gente falou muito que o Sócrates e o Platão trouxeram essa ideia do divino e tudo mais, mas qual é a ligação de fato? Tiago, conta pra nós. Então, no caso, né, e falando do brabo, do chefe dos chefes, né, do padrinho, né, do poderoso chefão, né? Porque muitas pessoas também se perguntam, mas o que que o espiritismo tem a ver com Deus? O que que Deus tem a ver com o espiritismo? Né? Qual é a ligação que existe entre essa doutrina, essa forma de pensar e Deus, né? No caso, o espiritismo, ele acredita em Deus. Um dos pilares do fundamento do espiritismo é justamente a crença em Deus e em suas obras, né? O espiritismo ele tem três pilares, que é a parte científica, filosófica e a parte religiosa, né, interligadas entre si. Porém, o Espiritismo também tem seus fundamentos. Justamente um deles é a existência de Deus, a crença de que Deus existe. Porque, afinal de contas, quando a gente para pensar em como as coisas são estruturadas, criadas, a origem do universo, de tudo, tudo isso tem que ter partido de um lugar. Quando a gente para pensar em nada, a gente para assim, mas até esse nada tem que ter uma origem, não é possível, né? E a resposta que a gente tem é justamente Deus. Sempre dá um bug na cabeça. Quando a gente vai fazer um estudo na casa espírita, demoram às vezes horas para a gente chegar a uma conclusão que a gente precisa de mais estudos para saber o que é Deus, para a gente pensar de novo sobre o que é Deus. E eu acho que o mais bacana é que Deus ele está ali de uma forma diferente para cada um. Então, tem pessoas que enxergam Deus mais perto da natureza. Eu enxergo Deus perto da natureza. Os mosquitos estão ali me picando ali, eu estou naquele mafuá todo e eu estou assim, olha, Deus. Abre os bracinhos, fecha os olhos e fala, Deus. Eu gosto muito disso. Existem pessoas que encontram Deus no silêncio, sabe? Então, Deus se faz presente na vida de cada um de uma maneira muito única, o que é muito legal, porque o Espiritismo justamente valoriza essa identidade única que cada um tem, né? Cada espírito, por mais que existam aí tantos, cada espírito é único no universo. Então, você que está ouvindo aí sabe que você é único no universo. Você é único para mim, bebê. Então, é isso. Para Deus também. E Deus aí, como está escrito, é a justiça máxima, a bondade suprema, o criador de tudo, ponto inicial de todas as coisas.
né? E por que a justiça máxima, a bondade suprema? Isso dá um bug também na cabeça, porque aí a gente começa a pensar em todo tipo de situação. Mas Deus é bom porque ele está lá no assassinato, está lá no crime, está não sei aonde. Mas pensando de um ponto de vista aqui agora, parece que não, né? Parece que existe algum propósito maligno por trás de tudo isso. Mas pensando no aspecto geral, pensando no conceito de reencarnação, pensando no conceito de que tudo que a gente está fazendo agora é consequência de algo que a gente fez em outras vidas, e tudo que a gente vai colher depois é consequência daquilo que a gente faz agora, a gente consegue ver a bondade e a justiça de Deus. Porque ele dá uma oportunidade para que a gente faça diferente. Ele dá uma oportunidade para que a gente faça melhor, para que a gente repare aquilo que a gente fez de errado, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa em Deus, né? É o paizão, cara. Ele tá ali para guiar a gente, né? Seus filhos, suas criações. Ele rege o universo, está em todo lugar ao mesmo tempo, né? E a melhor forma de se comunicar com o paizão, né, é fazendo uma oração, fazendo uma prece, né? Todo artista tem um fio que se liga à sua obra, né? Um vínculo com a sua obra. E Deus certamente tem um vínculo com a gente, não é diferente. E dessa forma, a prece é a melhor forma de você reativar esse vínculo e entrar em contato com ele a qualquer momento. Certeza que sempre ele vai te dar uma solução, certeza que sempre ele vai fazer com que a sua consciência fale um pouquinho mais alto, com que um espírito amigo se aproxime de você, com que alguma coisa que precise acontecer, aconteça. Ele não abandona ninguém jamais, né? E aí existe essa questão. Eu já dei um spoiler aqui, eu acredito que Deus está ali na natureza, tem essa visão aí muito louca, a natureba, Capitão Planeta, né? Eu acredito que Deus está ali nos elementos e que a natureza ali é onde eu encontro Deus. E para vocês, e aí eu pergunto a você, Luísa, como você enxerga Deus? Como que ele se comunica com você? Em qual ponto? Em qual momento? E vocês comentem aí no YouTube, hein? Para vocês, o que que é Deus? Boa pergunta, hein? Mas eu acho que é tudo, tudo, é tudo. Ele tá comigo, parece clichê, né? Mas é verdade, ele tá comigo nos momentos de aflição, ele tá comigo nos momentos de felicidade. Eu converso com ele, eu debato com ele tá no meu silêncio, ele tá antes de eu dormir, a hora que eu acordar. E não que eu não seja a pessoa que esquece de fazer pressa, acho que todo mundo na correria do dia a dia às vezes esquece, mas ele tá ali, ele tá ali. Eu acho incrível essa, essa beleza que ele criou no sentido de dar a mão pra gente, tipo, filho, eu sei que você errou, eu vou te dar outra chance, porque eu te amo, né? Eu acho lindo. E eu acho que falando em prece, uma das coisas que eu tenho feito muito quando vou fazer minhas preces eu fecho meu olho, eu peço, eu agradeço, mas eu peço para ouvir. Eu peço para conseguir ouvir Deus, eu peço para conseguir ouvir a espiritualidade, porque a gente se fecha tanto e a gente esquece de ouvir. Então, eu peço para auxílio para que eu consiga ouvir, porque a gente é imperfeito, né? Então, se abrir para ouvir Deus, assim, a espiritualidade, eu acho maravilhoso. Enfim, Deus nossa, tudo. E por amar a gente de uma maneira única, né? Um amor puro e verdadeiro, é que ele nos dá aquilo que a gente precisa, né? E não aquilo que a Exato. gente pede. Então você, jovenzinho que está pedindo uma Ferrari, uma Lamborghini, igual eu um dia já desejei, não é Exato. assim, né, pessoal? A gente sabe que não cai assim do céu, né? Mas Deus sempre nos dá aquilo que a gente precisa, seja em oportunidade, em aprendizado, em tudo, né? Exato. E aí, a gente passa pro espiritismo como ciência. A gente falou do espiritismo enquanto divino, então eu quero falar um pouquinho sobre o espiritismo como ciência, porque o Tiago falou lá no começo, né, que é uma tríade: a filosofia, a ciência e a fé. Filosofia a gente traz
nos pensamentos do espiritismo, né? Dessa melhoria moral que a gente tem, dessa necessidade de olhar para as próprias faltas e pensar no futuro. Essa é a filosofia do espiritismo. A fé é essa questão linda que a gente tem em relação a Deus, em relação ao divino, em relação à condição que a gente consegue encontrar, né? E que o espiritismo, ele aquece nosso coraçãozinho. Mas a ciência é aquela coisa que não pode deixar de acontecer nunca, porque é a pesquisa, é a parte de pesquisa do espiritismo, né? Que a gente tem que ter, porque é só assim que a gente vai avançar, né? Por exemplo, numa mesa mediúnica, sempre que há uma comunicação espiritual, depois se analisa essa comunicação, é uma parte científica, né? Então, lá, o que o Kardec fez foi completamente científico, né? Que era a tese, ele tinha uma tese, criava uma antítese e fazia uma síntese. Então, a tese dele era: todas essas cadeiras vão se mexer? Aí, antítese: não, vamos ter que ver em todos os lugares ao mesmo tempo, não basta um. E a síntese é: em todos os lugares fizeram ao mesmo tempo, então realmente é realmente uma coisa esplêndida, né? É uma parada aí. E tem alguma coisa aí. Então, essa ciência, né, de hipóteses e de pesquisas, ela tem que estar dentro do Espiritismo, porque foi assim que ele foi criado. Inclusive, tem estudos na USP e na UFJF, que deixe-me pegar o nome da universidade correto, para não falar besteiras para vocês. Vai eu espalhando fake news, né? Que é a Até Federal de porque Juiz de Fora. isso, a Federal de Juiz de Fora, aqui pertinho. Ah, é pertinho aí, que legal. Vai lá visitar, cara, vai ver esses Olha lá, estudos. meus estudos. Exatamente. E isso saiu na BBC, que existem estudos relacionados à espiritualidade, relacionados a como a espiritualidade afeta a vida biológica das pessoas e como essas questões assim funcionam. Eu acho excelente, isso tem que existir sim, isso tem que existir sempre. E o espiritismo tem que estar ligado à ciência. E isso só acontece também quando a gente debate. Por isso que o debate é tão importante, que é a antítese, né? A gente tem que olhar e falar, mas será que tá certo? Tem que olhar e falar, peraí, talvez não. Porque caso contrário, a gente pode ser enganado, né? Somos seres humanos. A gente se engana com a gente mesmo, né? Então é por isso que é muito importante da gente continuar fazendo esses estudos. Que existem vários centros espíritas que fazem esses estudos também. E isso deve permanecer, eu acho fundamental, fundamental. E aí tem a Gênese, que é um dos livros principais do Kardec, que é o livro que fala muito sobre a ciência. Ele vai trazendo questões científicas, ele vai analisando, dando respostas com as pesquisas do Kardec e com o que os espíritos trouxeram para o Kardec, né? Eu estou estudando a Gênese agora, inclusive, tá tudo rabiscado minha Gênese, porque a gente tem que continuar estudando sempre, né? É um livro Senão a incrível. gente para no meio. Você já leu a Gênese, Thiago? Já é um livro incrível. É incrível, é o que eu tô gostando mais. Porque me traz muitas questões e responde muitas coisas, né? Relacionadas à ciência e ao futuro e as necessidades do espírito. Nossa, eu tô apaixonada. E o mais interessante que, pelo menos eu acho, da parte científica, é que se mistura com essas três, com essas duas, no caso, e elas três trazem algo muito importante que às vezes entra em debate em outros assuntos, que é a seguinte conclusão, pessoal: não é errado questionar. Não é errado você duvidar de algumas coisas que você ainda não tem conhecimento. E mesmo que você tiver, não tem problema você se questionar sobre isso. Não tem problema você perguntar como que isso acontece. É a chamada fé raciocinada, né, que a gente fala. Não existe isso de é porque é, né? Então, eu acho que um dos aspectos mais legais que une esses três pontos é você se perguntar a simples pergunta do mas por quê? Mas como? Né? E como isso se conecta comigo? Né? Então é muito interessante porque
isso é um ponto de conexão muito forte entre a parte filosófica, que você tem que se perguntar, a filosofia não tem respostas definitivas. Sim. A parte da fé, porque você precisa acreditar em algo. Então, como não acreditar em algo que você se pergunta sobre e a parte científica está ali embasando, né? Então é bem bacana isso, eu gosto muito desses pontos. Eu também. Inclusive, a palavra principal do espiritismo é depende. Por conta disso. Certeza. Porque cada questão depende de uma base, né? De uma base, inclusive, científica. Que tá na Gênese, galera. Leia a Gênese, é muito legal mesmo. E aí, Tiago, como é que é esse assunto aí, da Bíblia? E essa treta aí É uma treta, hein? é uma treta, porque existe um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo que gera às vezes algumas tretas. Né? Então, o que que acontece, pessoal? Muito se debate sobre a conexão se o espiritismo ele é conflitante com aquilo que está na Bíblia, se o espiritismo é inimigo da Bíblia, se a Bíblia é inimigo do espiritismo, se um fala o que o outro não fala, se um fala o que o outro fala. É uma briga danada. Só que não. Por quê? O que que acontece? Na verdade, o espiritismo não vem desrespeitar nada do que está escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, ele vem valorizar aquilo que está escrito ali e trazer uma perspectiva diferente, né? Ou seja, existem aí determinados pontos de vista, por exemplo, que a Bíblia fala de formas alegóricas. Por quê? Porque é necessário para a gente, às vezes, aprender através de alegorias, porque determinados momentos da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, é necessário com que, por exemplo, um professor pegue na mão da gente e explica lá que os bebês nascem quando uma abelhinha e a outra abelhinha se juntam e aí elas gostam uma da outra. Essas formas de alegoria que a gente aprende desde criança. Só que a questão do espiritismo é que, ao abordar ali o evangelho segundo o espiritismo, muitas pessoas acham que, não, ele escreveu uma Bíblia nova, que o Espiritismo ali tem a Bíblia deles ali, que é nova, né? E que é totalmente conflitante com a Bíblia lá que os apóstolos trouxeram para gente. Só que não é assim, pessoal. Os evangelhos segundo o Espiritismo é utilizando essas bases, essas doutrinas, esses fundamentos que o Espiritismo aborda, observando ali os ensinamentos que a Bíblia. Então, aquele caráter de aprendizado, de ensinamento que a Bíblia garante, ele ainda está ali. A única coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo traz é uma perspectiva segundo a doutrina espírita. Então, nada restringe, por exemplo, que você, que é uma pessoa que tem uma ligação, por exemplo, católica, falando da Bíblia, ou budista, ou judaica, ou evangélica, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma perspectiva diferente que vocês vão ter de uma coisa que já existe e sempre vai existir. Os ensinamentos sempre ainda vão ser relevantes, como são na Bíblia, né? Então, essa questão aí, por exemplo, as concordâncias ou conflitos entre a doutrina espírita e as demais religiões se dá por isso. Porque muitas das vezes existe essa perspectiva do que existe um conflito, que um está ali para desmentir o outro, que um está ali para falar, não, mas ele está errado por causa disso. Mas não, pessoal, eu acho que é tudo como se fosse uma grande família, um dando a mãozinha ali para o outro, né? Cada um com a sua perspectiva, cada um torcendo para um time. Eu coloquei ali, pô, um torcendo para o Botafogo, o outro para o Flamengo, um para o Cruzeiro, para o Galo. Chega dia de campeonato, o pessoal tá, ó, não vou falar contigo não, hein? Mas no final tá todo mundo junto e misturado ali, porque no final o aprendizado é constante em tudo, né? O questionamento está presente em tudo, a prática está presente em tudo, o amor está presente em todas essas questões, né? E é muito interessante porque aprendendo um pouco de cada um, a gente só avança um pouquinho mais em vários sentidos, né? Como seres humanos, como espíritos, independente do que você acredita, dar a chance para outra perspectiva pode te garantir um aprendizado muito mais aprofundado sobre a vida no geral, né? E não significa que você tem que concordar com tudo que está escrito ali, mas é aquilo, né? O respeito, em geral, a tudo tem que ser constante, né, Luiz? Não, perfeito.
E em nenhum lugar no Evangelho segundo o Espiritismo diz o contrário disso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, começa com eu não vim destruir a lei, né? Ele Com certeza. fala que ele não fala em nenhum momento em que o que está escrito em outro lugar está errado. Ele de fato traz maiores explicações, de acordo com a crença espírita, daquilo que Jesus veio nos mostrar e veio nos falar, né? Eu amo demais, É um leio livro todo transformador. dominguinho. Eu adoro mesmo, eu acho lindo e maravilhoso. Mas eu sou, né, a gente é suspeito para dizer. Mas Ah, mas é caso muito bom é mesmo. incrível. E caso você que esteja assistindo a gente não seja espírita, dá uma chance, né, para esse livro. É um livro bem interessante de se ler, assim. Com Bem, certeza. bem E legal. caso você faça parte de outra doutrina e religião, conta pra gente qual é o livro base da sua crença, porque é muito Ah, interessante, como eu disse, a gente aprender. Então, o budismo, o do budismo eu já de vez em quando dou uma lida assim, mas eu não me arrisco a falar o nome não, porque assim, eu sou fluente em outras línguas, né? Então, assim, não vou gastar aqui o meu, e comenta né? aqui embaixo também qual é a sua religião, se você é espírita mesmo, ou se você tem alguma outra religião, e se não tem religião nenhuma também, comenta aqui embaixo, a gente vai ficar muito feliz de saber. Com certeza. E aí? Aí tem a questão, né, da Bíblia e o Evangelho, né, essa rixa, como eu falei, que muitas das vezes as pessoas dizem que tem, né? Aí a gente tem alguns pontos, né? No caso da Bíblia, o Espiritismo de forma alguma desrespeita. Justamente, ele vem trazendo uma perspectiva diferente dos mesmos aprendizados que a Bíblia apresenta, né? A respeito, por exemplo, até mesmo a Gênese, a gente tem ali falando sobre a criação do mundo, né? Sim. Ele se embasa justamente no que a Bíblia diz e valoriza muitas das vezes o que a Bíblia diz, né? Os feitos de Jesus lá, mas eu não vou dar spoiler, porque é lá no final da Gênese, a vida de Jesus, os seus milagres, né? Existe ali uma perspectiva do Espiritismo sobre isso, mas de maneira alguma essas obras, a doutrina e tudo isso vem desvalorizar ou descredibilizar aquilo que foi construído através de uma obra tão importante como a Bíblia, né? E mais do que isso, porque a vida, né, do nosso brother aí, Jesus, Do nosso né? parça, Nosso GG. parceirão. E aí, igual eu falei, igual você muito bem falou, né? Primeiro capítulo já começa, não vim destruir a lei, né? Então não é nada de, vamos aqui jogar esse livro pro alto, vamos arrancar tudo e vamos fazer a revolução. Não é nada disso, né, pessoal? Como eu disse, às vezes a forma de se ensinar determinadas coisas varia em relação à maturidade, à evolução, ao desenvolvimento e ao momento que as pessoas estão. E se naquele momento a Bíblia até hoje continua se comunicando conosco de determinadas formas, tranquilo, não tem problema. É porque a gente precisa. Tanto é que está aí até hoje fazendo sentido para quase tudo do nosso dia a dia. E da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo veio aí, trazendo os mesmos aprendizados, né? A mesma coisa bacana, enriquecedora e leve, só que de uma outra visão, através da visão do Espiritismo. Da mesma forma com que a gente comentou lá, que eles fizeram com, que tem com a perspectiva de Sócrates, de Platão, Perfeito. né? É a mesma coisa. Só que quando a gente para pensar no que tem hoje, a gente olha, fulano lá falou há muito tempo atrás sobre isso, a gente fala, é mesmo, hein? Então a gente vai fazendo essas ligações, mas em momento nenhum, pessoal, existe uma tentativa de desvalorizar ou de descredibilizar outras culturas, outras religiões, outras crenças e outras doutrinas. É uma família muito grande. Exatamente. E quando eu paro para olhar alguma coisa que Sócrates escreveu, eu falo, meu Deus, não tô entendendo absolutamente nada. Mas é porque era a forma como as pessoas entendiam na época. E aí vai facilitando, né, a escrita. Aí Jesus veio com parábolas, porque era a galera que precisava entender por parábolas. Aí depois de um tempo a gente começou a compreender melhor as parábolas. E por aí vai. Com certeza. E aí, gente, gostaram? Ah, já acabou, Thiago? Eu já estou com saudades. Eu Ai, odeio despedidas. ai, eu não quero.
quero, eu não vou desligar. Eu não vou ficar aqui para Eu não sempre. vou Live infinita. embora. Live infinita. Live infinita. Bom, galera, se vocês querem aprender mais, se vocês curtiram, se vocês chegaram até aqui, aguentando nós dois falando, Parabéns. parabéns pra vocês. Aperta o like, compartilha com quem também tem interesse e comenta aqui embaixo. E a gente pensou em algumas dicas de filmes e livros para trazer para vocês, né? Para vocês continuarem estudando. Você trouxe alguma coisa, Thiago, para oferecer para a galera? Vários filmes de terror Ah, preparados. Brincadeira, pessoal. Mas, no caso, falando sobre essas recomendações sobre o espiritismo, eu acho que a gente teve há pouco tempo um exemplo disso, né? Aí depende de quando vocês vão estar vendo o vídeo também. é. Relativamente há pouco tempo, a partir da. 2050, a galera assistindo o livro. Outro dia. Mas a gente teve aí um exemplo de obra cinematográfica, né? Que saiu há pouco tempo aí de uma obra do Espiritismo. Mas a minha recomendação, acho que fica sobre para vocês lerem o Evangelho. Eu acho que é uma leitura bem bacana, antes de vocês partirem para os filmes, para as outras obras, porque uma das coisas que me deixava em dúvida é, rapaz, tem livro pra caramba, por onde que eu começo? Eu não tenho ideia. Já tem um aqui falando disso, daquilo, por onde eu começo? E esse cara olhando para mim na capa de todos eles. Por onde que eu começo? Perfeito. Então, se vocês querem começar, leiam o Evangelho, estudem, ensinem, aprendam e absorvam. E você, o que você manda pra gente? Ó, eu pensei em um livro que é também do Kardec, mas ele não tá dentro né, dos Uhum. livros principais. Mas é um livro bem pequenininho, assim, que lançou o primeiro de todos, chama O que é o Espiritismo? É, ó, show, show mesmo. É facinho de ler, explica aí pra quem não sabe nada, inclusive pra gente, que continua precisando aprender cada vez mais. Tem esse. E eu pensei num filme também, que é bem legal para quem também não conhece o Espiritismo e tá nesse momento de conhecendo aos poucos, que é o filme do Livro dos Espíritos. Quase ninguém conhece esse filme, mas é lindo. É o filme de uma pessoa que tá num momento muito difícil da vida e encontra o Livro dos Espíritos. E aí coisas vão acontecendo na vida dela. É lindo, lindo, lindo. Indico também. E tem um monte, milhões de coisas para indicar, mas eu vou indicar só esses dois, senão vocês não vai ter onde vocês anotar, vocês vão me matar, vão me hatear aqui. E é só isso mesmo. Vou fazer um episódio de Halloween especial só para recomendar os melhores filmes de terror para Não, vocês. não vai não. Não no canal do Caravana. Tamo junto. Vai ter. Vou vir aqui pintado aqui, vai ser lindo. Deus me livre. É isso, galera. Muito obrigada para quem ficou. E é isso. Vamos fazer uma prece de novo para fechar? Agora você faz. Agora eu faço, então. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esse momento de aprendizado, agradecer por esse momento de alegria, de sorrisos, porque é assim que a gente costuma ter uma vida melhor, para que a gente possa colocar em prática os ensinamentos de Jesus, principalmente aquele que ele diz em amar o próximo, em amar a Deus. Então, Senhor, mantenha todos nós com saúde, com amparo, com muita fé, que assim seja. Graças a Deus. É isso, beijo, beijo, beijo e até a próxima, Até a gente. próxima, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar e o mais importante é comentar, trazer essa perspectiva. O que é o Espiritismo para você a partir de tudo que a gente falou? Se contribuiu, se prejudicou? Comentem. A gente é uma família muito grande, estamos aqui em conjunto. É isso. Até a Tchau. próxima, pessoal. Tchau, tchau.